quero falar sobre um princípio fundamental que ativa milagres, que traz os céus para a terra, que ressuscita mortos. Quero falar nessa noite sobre o poder da fé. Alguém quer ouvir mais sobre o poder da fé? Diga eu. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Primeiro princípio básico da fé: fé é confiança. Fala comigo, fé é confiança. É por isso que a fé não pode ser sensorial. Os sentimentos são enganosos. O que você sente sobre Deus é volúvel. Sentimos que Deus é bom no dia bom. Sentimos que Deus talvez não seja tão bom no dia mau. Achamos que Deus é generoso quando as portas se escancaram. Começamos a questionar se talvez Deus não tenha nos abandonado quando algumas portas se fecham. Achamos que Deus é maravilhoso quando a notícia da gravidez chega. Alguns abandonaram a fé quando a notícia que o bebê não está mais vivo no ventre chegou na mesma casa. Quando a minha fé é sensorial, inimigos me cercando significa um abandono, inimigos fugindo significa cuidado. Mas quando a minha fé não está pautada naquilo que eu sinto, mas está pautada naquilo que eu creio, independente das circunstâncias ao meu redor, existe uma firme convicção: eu sei quem Deus é e eu sei o que Ele pode. Alguém está comigo? Diga amém. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Porque sentimentos passam, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas o que você sabe sobre Deus é revelado na sua crise. O que sabemos, Malaquias, sobre Deus é revelado nos nossos desertos. Falamos que Deus é bom, falamos que Deus é fiel, falamos que Deus é um Deus de promessas, mas na nossa crise, aquilo que a gente fala sai de cena e aquilo que de fato a gente sabe assume o protagonismo. Eu lembro que em 2017, quando eu fui internado, no dia anterior eu estava orando por pessoas e muitas foram curadas. No dia seguinte eu estou sendo internado, e para muitos não fazia sentido. Como alguém que prega a palavra da fé e está em nome de Jesus curando enfermos, agora está cometido por uma enfermidade? Você precisa ter uma firme convicção, senão no teu vale você duvida se de fato aquilo que Deus disse que vai acontecer é verdade. O salmista nos ensina algo poderoso. Ele diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. O salmista está dizendo: aonde eu ando é temporário, é transitório, mas quem está comigo, o caráter dele não muda, a vontade dele é a mesma. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, vamos, alguém comigo aqui, no céu já aconteceu. E é por isso que o princípio básico da fé é que fé é confiança. Você tem que confiar que Deus pediu para construir um barco quando nem chuva existe. Você tem que confiar que não é loucura Deus te pedir para pegar um cajado e tocar no mar e algo vai acontecer se você obedecer. Você precisa confiar que aquela fornalha aquecida muitas vezes mais não vai te ferir, ou que os leões que estão famintos na mesma cova em que você está sendo lançado não vão te devorar. Você tem que confiar que quando Ele diz vem, o seu pé vai tocar sobre as águas, mas entre a água e os seus pés existe uma palavra que construiu um caminho de milagre. Você tem que confiar que o pão vai descer do céu todos os dias, e é por isso que você não pode guardar o maná do dia para o outro, apodrece. Deus está dizendo: confie, em todos os dias eu acrescentarei. Alguém comigo aqui, diga amém. Como saber quem confia e quem não confia? Durante o deserto era fácil. Aqueles que não confiavam guardavam o maná para comer no dia seguinte, mas Deus estabeleceu uma característica: o maná, se fosse armazenado, apodrecia. Então você caminhando pelas tendas, entre as famílias, naquela multidão do deserto, pelo cheiro de podre, você sabia, quem não confiava, existe comida azeda guardada aqui. Engraçado que a mesma dependência do povo em relação ao pão de Deus no deserto, a gente vê revelada na oração do Pai Nosso, na Nova Aliança: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é diário,
porque a dependência é diária. O pão é diário porque não existem celeiros suficientes para comportar o que você precisaria para as próximas etapas. Alguns vão me perguntar: pastor, qual é a reserva financeira da igreja? E eu me orgulho em dizer: não há reserva financeira, porque os nossos tesouros não são daqui, eles são de lá. A nossa reserva não está aqui, ela está lá, porque a nossa resposta não vem daqui, ela vem de lá, porque os nossos recursos não são daqui, eles são de lá. Pastor, isso é imprudência? É imprudência se não tiver antes uma palavra. É ousadia se uma palavra de Deus disse: faça, creia, confie, eu vou pagar a conta. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Alguém recebe essa palavra? Então você não vai começar a segunda-feira fazendo um monte de boleto e falar: foi meu pastor que disse. Mas se Deus te disse, a palavra que Deus te deu carrega a provisão que você precisa. Você está comigo? Fé é confiar. Fé é se mover sem ter todas as respostas. Jó confiou, mas em algum momento ele questiona Deus, e Deus fala: Jó, e eu estou parafraseando aqui, é lícito, é bom você me perguntar, tá tudo bem, eu vou te responder, desde que você me diga aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra. Aonde você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o seu orgulho se desfaria em ondas e espuma. Deus está dizendo: eu sou o Criador de todas as coisas, e mesmo que eu tente explicar, você não vai conseguir compreender, porque é limitado o teu conhecimento hoje, mas um dia tudo vai fazer sentido. É por isso que para mim dos maiores desperdícios é ver pessoas discutindo sobre o se é pós, tribulação. Nenhum de nós sabe. Temos convicções sobre, mas não temos uma resposta final. Quando saberemos? Quando Jesus voltar. Então tem respostas que a gente não vai ter, tem dúvidas que não vão ser respondidas, mas existem firmes convicções que Deus nos deu, existem palavras que Ele nos liberou, existem princípios, caminhos, promessas. Então ao invés de a gente gastar tempo tentando compreender o que não está disponível para a gente, o entendimento, precisamos mergulhar naquilo que o Senhor já disponibilizou. O Senhor deixou princípios que a partir deles você vai viver uma fé extraordinária. Alguém comigo aqui diga: eu creio. Diga que a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Fé significa confiar. Fala comigo, Lagoinha, fala: fé significa confiança. É por isso que você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé é a matéria-prima para recomeçar. A fé é a matéria-prima para começar a partir do nada. A fé é a matéria-prima que os heróis da fé utilizaram para vencer exércitos, conquistar terras, para enfrentar o poder da espada ou do fogo. Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé. Se moveram em fé, romperam em fé. Eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa jornada vai ser conhecida como uma jornada de fé. Não vai dar para explicar o que você está vivendo se a palavra fé não tiver em vários momentos da tua biografia. Eu amo uma frase do Bill Johnson, eu já compartilhei ela algumas vezes. Ele diz que Deus está à procura de pessoas que não amam o mundo para que possa confiar o mundo a eles. Pessoas que não amam o mundo se movem por fé. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que não é daqui que vem o meu socorro. Eu sei que os meus olhos naturais são enganosos, o meu coração é enganoso, mas a palavra que vem de Deus para mim, ela é verdade e vida. Eu sei que podem todas as coisas passar, mas as promessas que Ele me fez não passarão. Eu sei. Pastor, você se sente desanimado em alguns momentos? Em alguns momentos sim. Eu sinto medo também, eu sinto cansaço. Mas isso é o que eu sinto, o sentimento passa. Eu posso estar exausto hoje, se eu dormir bem amanhã eu estou disposto. Eu posso estar me sentindo ferido pela atitude de alguém hoje, mas se eu brincar com os meus filhos amanhã, eu já esqueci. Agora, tem uma coisa que eu sei, independente daquilo que eu sinto: eu sei
que Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que o meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu sei que podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu sei que os inimigos que vêm contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Eu sei que há uma cidade, e nessa cidade existe vida de Deus fluindo, e nesse lugar que não pode ser abalado, há uma morada sendo preparada para mim. Eu sei que todo sofrimento leve e momentâneo está gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Eu sei que homens carregam status e postos, mas naquele lugar, naquele dia, quando entrarmos na glória, não haverá diploma, não haverá coroa, não haverá glória humana comparada ao fato de sermos chamados filhos de Deus. Eu sei que é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu sei que é melhor depender do autor e consumador da minha fé do que depender de promessas de homens que falham ou de estratégias humanas que se frustram. Eu sei, porque sei que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Eu sei, mas alguém sabe comigo que agindo Deus em nosso favor, nada nem ninguém impedirá o seu agir. Alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou falar de novo, e é alguém ativado no Espírito Santo, algum carismático apaixonado, algum voluntário apaixonado vai celebrar isso. A palavra de Deus diz, 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Davi enfrenta um gigante. Ele é grande, ele é amedrontador. Se não fosse, os exércitos não estariam coagidos. Mas ele fala: você vem contra mim na sua força, com as suas armaduras, com a sua espada, com a sua altura, mas eu vou contra você na força do Senhor. Irmão, guarda isso aqui. Todas as vezes que você procurar no espelho respostas para que você não tenha medo, você vai se amedrontar, porque não é sobre você. Se eu acordar na segunda-feira de manhã, quando chegam os relatórios financeiros, vejo as contas que tem para pagar, os desafios que a gente tem, seja de RH, liderança, pessoas. Se eu olhar no espelho e falar: não, você pode, você consegue, você está pronto. Não duraria 3 semanas liderando uma igreja desse porte, com o alcance que Deus tem dado e com as pessoas que tem tocado nos lugares onde tem chegado. Mas eu olho para o espelho e falo: Senhor, o que você viu em mim? Deus fala: não é sobre você, você estava disponível, você continua dependente. Deus sempre pegou homens que não tinham o que precisavam para que a glória fosse de Deus e não dos homens que Deus estava usando. Ele pega Davi, que era tão franzino que nem o seu pai cogitou chamá-lo. Ele pega José, que era mimado pelo pai, era um filho mimado e predileto, que usava uma capa colorida. Provavelmente José era como os meninos criados com vó, que a gente brinca hoje em dia. Talvez José fosse um menino cercado de cuidados. Mas ele pega esse menino, e através dos processos que ele permite que esse menino enfrente, ele transforma ele no governador. Ele pega um menino franzino e transforma ele no rei de Israel. Ele pega discípulos que a maior parte deles não tinha maioridade. Irmão, alguns teólogos acreditam que o fato de Jesus e Pedro precisarem pescar um peixe e na boca do peixe ter uma moeda de ouro para pagar o imposto, significa que apenas os dois tinham a idade suficiente para que fossem obrigados a pagar impostos. Jesus chamou jovens para serem comissionados e fazerem parte do seu time. Se fosse pela lógica natural, talvez nós teríamos chamados mestres da lei, teríamos chamados homens
prontos, Jesus chama improváveis. Por quê? Porque não é sobre o que a criação carrega. Por maior que seja o que você carrega, é insuficiente diante da visão que Deus te deu. O que você tem pode ser incrível, o seu patrimônio pode ser gigante, os seus dons podem ser extraordinários, os seus talentos sobrenaturais, mas por mais que seja muito glorioso, o que você conquistou, sabe fazer ou se tornou, ainda não é nada diante do que Deus vai te tornar, Deus vai fazer, Deus vai te dar. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus, diga amém. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não é o quanto você sabe, não é o que você tem. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, menor semente, se você crer e não duvidar. Em outro momento, João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Você está comigo? Diga amém. Outra característica incrível a respeito da fé, olha para cá, não se distrai, é que a fé cria o que não existe. A fé é criativa. E é por isso que muitas vezes a igreja, ela está frustrada, não rompe, não vive à altura do que poderia viver, não vê o cumprimento de todas as promessas. Você sabe por quê? Porque sem perceber nos tornamos reativos. A teologia que afetou grande parte de nós, que criou a cosmovisão de muitos de nós, é uma teologia muito pautada em livramento. Estamos sempre fugindo do inimigo, falando de batalhas espirituais o tempo inteiro, com medo daquilo que vai se levantar. Mas entenda, antes de você nascer, uma batalha já havia sido travada, porque antes da sua mãe nascer, já havia sido travada uma batalha sobre ela, porque antes dos seus avós nascerem, de geração em geração, Satanás está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Quando a notícia de um libertador se espalha, mandam matar todos os meninos de uma geração, mas ainda assim é gerado o Filho de Deus no meio de uma geração perseguida. É gerado o libertador de um povo no Egito, Moisés, no meio de uma geração assassinada. Então guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Essa teologia de livramento faz a gente ficar o tempo inteiro preocupado, amedrontado, mas a fé do tipo de Deus te convida a não olhar para o que o inferno está dizendo sobre você, mas voltar os olhos para aquilo que Deus já disse a teu respeito. O inferno sempre vai se levantar, ele está fazendo bem o trabalho dele, mas antes do inferno se levantar, uma palavra de Deus sobre você já se levantou. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos dos céus caiu com Satanás. Então 1/3 está militando contra você, mas você não precisa ser muito bom em matemática e entender que 2/3 permanecem lutando por você. Então, para cada palavra contrária, existe o dobro de palavras de Deus sobre você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia! Alguém comigo aqui ainda? Diga amém. Levante suas mãos e recebe isso. Quem é você em Deus? 1 Tessalonicenses 1:4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1:9, você foi chamado por Deus. 2 Coríntios 5:17, você é uma nova criatura. 1 Coríntios 6:9, você é templo do Espírito Santo de Deus. Gálatas 3:9, você é abençoado. Apocalipse 12:11, você é vitorioso. João 8:32, você é livre. Efésios 6:10, alguém vai receber e celebrar essa palavra, você é fortalecido todos os dias. Romanos 8:17, você é herdeiro de Deus. Romanos 8:37, agora você vai dar um brado de liberdade. Você em Jesus é mais do que vencedor. Aleluia. Vamos só quem aqui nessa noite? Será que você pode fazer barulho? Aleluia. Declare comigo, diga em Jesus. Não, com autoridade, fala em Jesus. Diga: eu sou mais do que vencedor. Você crê nisso? Diga amém. Em Jesus, irmão, você é mais do que vencedor. Pastor, mas existe uma voz dizendo: irmão, manda essa voz voltar para o lugar de onde ela veio.
Pastor, mas eu sinto tanta resistência. Deus está fazendo coisas grandes, Deus está me prosperando, mas eu sinto tanta resistência. Fala para quem está incomodado reclamar com quem te estabeleceu. Efésios 6, nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então toda resistência do inferno manda voltar para o inferno de onde veio. Os inimigos virão contra nós por um caminho, fala sobre um caminho de vinda, mas por 7 caminhos eles fugirão, fala sobre um caminho de volta. Não me importa como vieram, qual o nome que tem, de que forma chegaram, uma coisa eu sei: vão voltar para onde vieram em nome de Jesus. Recebe isso, levante suas mãos. Todo principado e potestade, armas forjadas contra você, palavras malditas liberadas sobre você em juízo, toda a artimanha do inferno, talvez obras de feitiçaria, estratégias, toda militância infernal, tudo que se levanta, nós declaramos, já foi vencido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. É uma notícia antiga que está ecoando. Essa batalha, esse levante é uma mentira, eles já foram derrotados. A palavra de Deus diz que naquele dia, na cruz do Calvário, Jesus fez de cada um deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Declaro com autoridade: diga eu e a minha casa, diga eu e os meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, tudo que carrega o meu nome, diga é abençoado, bendito, protegido, guardado. Diga aí, sobre isso não há nenhuma arma forjada que prosperará, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que alguém pode dar um brado nessa noite? Vamos! Vamos! Aleluia! Fala comigo, a fé cria o que não existe. A fé é criativa, mas a igreja se tornou reativa. E é por isso que muitas vezes a gente pede para o pastor orar, ou pelo líder de GC, quando algo vai mal. É por isso que muitas vezes a nossa fé se expande no nosso pior momento. É por isso que muitas vezes a gente busca quando coisas estão fora do controle, porque aprendemos a reagir. Mas a fé não é reativa, a fé é antecipação. A Bíblia diz que José ouviu os céus e guardou num tempo em que ninguém guardava. A Bíblia diz que anos depois José tinha o que ninguém tinha. Olha para mim, guarda isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? José pegou dinheiro para comprar semente, porque Deus disse: daqui a algum tempo não haverá semente. Então José, porque ouviu os céus, se antecipou, e porque ele se antecipou, ele governou no tempo da crise. Então houve um tempo em que não tinha semente, e as pessoas recorreram aos celeiros de José, e a primeira coisa que eles deram para José para ter semente foi dinheiro. José usou dinheiro para comprar semente, depois a semente comprou dinheiro. E a Bíblia diz que no dia seguinte, dias depois, o povo chega e fala: José, a gente não tem mais semente, mas já acabou o nosso dinheiro, então a gente vai te dar todas as nossas terras em troca de semente. E um dia todas as terras saem da mão do povo e vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, acabou o nosso dinheiro e acabaram nossas terras, mas aqui estão os nossos rebanhos e os nossos animais. E um dia todos os rebanhos e animais do Egito vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, nós não temos mais dinheiro, não temos animais, não temos terra, então nós vamos dar a nossa vida em troca de sementes. E um dia todos os homens do Egito se tornam escravos, porque só José tinha semente. E eles retornam: José, a nossa semente acabou, não temos o que comer, então por favor nos dê semente, porque nós semearemos, e quando colhermos ficaremos com uma pequena parte, te daremos todo o restante. Bom, olha para mim, a mesma semente que José acumulou era a semente que estava disponível para todo mundo, mas a diferença
é que José ouviu os céus e se antecipou. Governa quem ouve os céus, governa quem caminha com Deus, governa quem ouve os céus e estabelece na terra o que ouviu. O problema da fé reativa é que a gente pode ser daqueles que estão do outro lado dizendo: Senhor, eu estou indo até José, me ajuda a abrir o coração dele para que ele seja misericordioso e me dê semente. Ou podemos ser como José: Senhor, eu entendi o que o Senhor me disse, eu vou me mover com antecipação. O vitimismo tem roubado de nós uma vida extraordinária, porque os céus não se movem pela sua necessidade, os céus se movem pela sua fé. Cada pessoa sentada nesse auditório, cada pessoa na face da terra carrega necessidades, elas só são diferentes. Alguns aqui têm necessidades financeiras, outros têm necessidades emocionais, outros têm necessidades relacionais. Alguns aqui estão lutando para que a sua casa não sucumba, outros para que o casamento não termine, outros para que a empresa não feche, outros estão lutando pela sua própria vida, lutando contra doenças. Mas cada um de nós carrega necessidades. E por que nem todos estão vivendo milagres? Porque o céu não se move pela sua necessidade, o céu se move pela sua fé. A fé criativa cria novas realidades. Eu não tenho, mas pela fé. Eu não posso, mas pela fé. Vamos alguém comigo aqui? Eu não consigo, mas pela fé. A fé criativa do tipo de Deus que estabeleceu tudo que existe quando nada existia. A mesma fé que foi usada por Jesus dando graças antes de partir o pão, mesmo que nenhum pão ainda tivesse sido multiplicado. A mesma fé que Jesus usa para agradecer o Pai por ter ouvido a sua oração antes de Lázaro ressuscitar. É essa fé que se antecipa, que vai mudar a nossa história. Jesus está ensinando para a gente de forma didática. Antes da multiplicação não havia sido multiplicado um pão, mas ele parte o pão e dá graças. Senhor, eu te agradeço pelo milagre que viveremos daqui a alguns segundos. A Bíblia diz que Jesus está diante do túmulo de Lázaro e ele faz uma oração e ele agradece: Pai, eu te agradeço porque sempre ouve as minhas orações. Lázaro não havia sido ressuscitado, o milagre não havia ainda acontecido, mas fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé não é você chegar na segunda-feira e celebrar se algo que você precisa acontecer. A fé é você no meio do seu domingo celebrar crendo que já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, fala comigo. A fé cria o que não existe. E uma das dinâmicas da fé, alguém está recebendo algo aqui nessa noite? Mais de 13 mil famílias online. Você pode celebrar cada família online. 14 nações conectadas nessa noite. Uau! Coloca para mim quais são as nações que entraram agora, por favor, lindão. Argentina, Paraguai, Noruega, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Japão, Bélgica, Moçambique, Angola, Austrália, Estados Unidos e Brasil conectados. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Uma das dinâmicas da fé, ela está ligada àquilo que você fala. Que isso, varão? Forte, hein? O que você fala tem poder criativo. O que você fala pode gerar vida ou morte. O que a palavra de Deus diz em Provérbios 18, 21? A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Vemos Deus usando da palavra para criar o que não existia desde o princípio. A Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra sem forma e vazia. Então disse Deus: haja, e tudo foi criado a partir do que Deus disse. Mas sabe o que é interessante, irmão? Olha para mim e guarda isso aqui. Deus continua usando o poder criativo a partir de uma palavra liberada, não só em Gênesis, mas na nova aliança também. Vemos Jesus falando com uma árvore, e essa árvore não deu mais fruto. Vemos Jesus falando com os ventos, e os ventos se aquietam. Nós vemos Jesus falando com o mar, e o mar se acalma. Nós vemos Jesus falando com o morto, e o morto ressuscita. Aí o que a gente faz muitas vezes?
usamos do poder da palavra para reclamar do que não aconteceu, quando na verdade a gente pode gastar o mesmo tempo para profetizar o que vai acontecer. Alguns estão gastando os seus dias dizendo: as coisas não rompem, as portas não abrem, tá difícil, eu acho que eu vou fechar, eu não sei como que eu vou vencer. Gasta a mesma energia para você declarar: toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu sei que Ele dará resposta e escape. Eu sei que enquanto eu estou orando, Deus já está enviando resposta. Eu sei que Ele dá ordem aos seus anjos para que eu não tropece. Eu sei que Ele é fiel para cumprir o que me prometeu. Eu sei que o Senhor, Ele começou, mas Ele também vai concluir essa boa obra. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio. Vamos, declare com autoridade, diga: eu creio que em nome de Jesus. Diga: eu vou ligar na terra coisas que serão ligadas nos céus. Agora, qual que é o problema, igreja? O problema é que se aquilo que você crê não é forte o suficiente para mudar aquilo que você fala, por que você acha que vai ser forte o suficiente para mudar aquilo que você vive? Pastor, eu não consigo parar de reclamar. Tá tudo bem, se acostume a viver com aquilo que você tem reclamado, porque a primeira mudança para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela começa a partir de uma renovação do seu entendimento. Irmão, isso é tão poderoso que a Bíblia estabelece como uma condicional: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conhece pessoas que têm fé para crer, mas não conseguem falar à medida do que creem? São crentes há 20 anos, mas nada rompe. São crentes há 20 anos, mas vivem falando mal de liderança. São crentes há 20 anos, mas vivem murmurando e reclamando do que não acontece. São crentes há muito tempo, mas vivem questionando o tempo inteiro. Irmão, guarda isso aqui: se aquilo que você crê não muda o que você fala, aquilo que você crê não vai mudar aquilo que você vive. A Bíblia diz que o profeta, ele está numa casa, e o jovem, o assistente do profeta, se levanta pela manhã, abre as portas, ele vê muitos carros de guerra cercando a cidade, e ele se desespera. E a Bíblia diz que ele corre e ele fala: Senhor, existem carros de guerra, nossa casa está cercada, a cidade está cercada, o que faremos? O profeta se levanta e faz uma oração. A primeira oração que o profeta faz não é: Deus nos dê livramento. A primeira oração que o profeta faz é: Deus, abra os olhos do moço para que possa ver. E quando os olhos dele se abrem, ele enxerga os exércitos de Deus acampados ao seu redor. E ele percebe que maior era o número de exércitos enviados por Deus para o socorro deles do que o número de exércitos inimigos enviados por um homem para combatê-los. Essa primeira oração do profeta é o que eu quero liberar sobre você nessa noite. Você vai enxergar o que está acontecendo e se mover a partir daquilo que Deus está falando. Seus olhos naturais vão dizer: não dá. Você vai fechar os seus olhos e pela fé Deus está dizendo para você: sou eu quem faço, sou eu quem garanto, sou eu quem abro. Vamos, recebe isso aqui em nome de Jesus. Sou eu quem opero, agindo eu em teu favor, quem pode impedir o meu agir? Sou eu quem vai à frente, sou eu quem confundo os seus inimigos. Eles se degladiarão entre si, mas não tocarão você. Fui eu quem te dei filhos, fui eu quem te dei fé, fui eu quem te dei fôlego. Sou eu quem sustenta os seus filhos, sou eu quem aumenta a tua fé, sou eu quem mantenho você respirando. Fui eu quem te fiz promessas, eu sustento cada uma delas. Se você for fiel e não desanimar, cumprirei cada uma delas no meu tempo perfeito. Sou eu quem falo contigo. Os ruídos ao teu redor chegaram depois, antes deles chegarem já havia uma palavra minha liberada sobre você. Eu já escrevi cada um dos seus dias no meu livro, antes de qualquer um deles existir. Eu te chamo por um nome que você ainda não sabe, na glória saberá, porque os seus pais te nomearam, mas antes dos seus pais existirem, eu já havia te nomeado. Quando estabeleci os fundamentos da terra, já havia estabelecido promessas a seu respeito.
não fui pego de surpresa quando a crise chegou à sua casa. Eu sou a tempestade, eu sou o que sou, eu sou a porta aberta, eu sou o vento forte, eu sou o que sou desde a eternidade passada até a eternidade futura. Então a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Noites como essa liberam destinos. Noites como essa amedrontam os nossos adversários. Pode sentar no seu lugar. Tudo que o seu inimigo teme é que você desperte. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Tudo que o inimigo da nossa alma mais teme é que a gente desperte. Por quê, pastor? Porque uma vez que você viu o seu destino profético, você não vai aceitar nenhuma realidade abaixo do que você já viu um dia. Já fui questionado algumas vezes: pastor, você não acha que você é um pouco inflexível em relação à visão da igreja? Não acho. Eu acho que eu vou prestar contas do que eu vi. E eu preciso descansar quando aquilo que eu vi se tornou real. Muitas vezes negociamos, queremos ser muito plurais, relativizamos, mas eu não imagino Noé fazendo uma adaptação naquilo que Deus pediu para ele construir. Eu não imagino a Arca da Aliança sendo confeccionada por artesãos e alguém falando: sabe, talvez ao invés desses querubins, quem sabe a gente pode colocar... Não. Não há espaço entre uma palavra de Deus e o cumprimento dela. Não tem espaço para o que eu acho, para o que eu sinto. Se Deus me mostrou algo, eu preciso perseguir esse destino profético. E é por isso que o inferno não quer que você desperte. Porque se você não despertar, qualquer proposta do inferno parecida com uma promessa dos céus pode iludir você. Quantos homens de Deus foram iludidos com propostas que pareciam promessas? Você está comigo? Eu vi algumas coisas e eu só vou descansar quando elas se tornarem palpáveis. Porque isso é fé. Se você crê mesmo sem que os seus olhos vejam, um dia certamente os seus olhos verão. Para isso você vai ter que ter resiliência. Se você não estava domingo passado, assista a última mensagem, o poder da resiliência. Você vai ter que enfrentar processos, você vai ter que aceitar os desertos. São escolas da fé. Os inimigos, eles são ativadores do teu chamado, eles são passaporte para o próximo nível. Você vai ter que desenvolver o poder da oração. Foi a primeira semana que a gente ministrou essa palavra. Você vai entender que não tem poder quem faz, tem poder quem ora. Porque quando eu faço, eu colho os frutos do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. Você está ligando na terra e nos céus, está conectando novas realidades. Falamos sobre o poder das promessas. O que te garante é uma promessa que Deus já fez, porque Ele não é homem para que minta. E por não ter ninguém superior a si, por quem jurar, o fiador daquilo que Deus promete é o próprio Deus. Ele jura por si mesmo. Ele é o garantidor. Quando fomos alugar esse imóvel, a empresa que é dona desse imóvel tem mais de 16 mil imóveis. É uma das maiores empresas do ramo no Brasil. Pela primeira vez alugaram para uma igreja. Eles não fazem esse tipo de locação. O compliance da empresa não permite, mas Deus abriu essa porta. A gente foi lá. O que eu precisei fazer? Precisei apresentar algum fiador como garantidor. Se você for comprar um carro, você vai precisar apresentar alguma garantia. Se você for num hotel, você vai ter que deixar um calção como garantia. Agora, e quando Deus promete algo a um homem, quem pode garantir? A Bíblia diz: por não ter ninguém superior a si, por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus está dizendo para você: a promessa que eu te fiz, eu garanto. Aquilo que eu prometi aos seus filhos, eu garanto. Você só tem que ficar no lugar que eu te pedi para ficar. Você só tem que fazer o que eu te pedi para fazer. Você só tem que se tornar quem eu te chamei para se tornar. O resto eu garanto. Deus está dizendo para Moisés: faz o fácil, Moisés. Pega um pedaço de madeira e coloca na frente do mar. Tocar um cajado é fácil, difícil é abrir o mar.
Ele está dizendo para Davi: pega algumas pedras, vai na minha força, diante desse gigante. Pegar algumas pedras é fácil, lançar contra um gigante é fácil. Deus está dizendo: faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Construir uma arca deve ser difícil, vai. Mas livrar tua família do dilúvio em que toda a terra foi reconfigurada, isso é impossível. Deus está dizendo: Noé, em relação ao que eu vou fazer, a sua parte é fácil. Faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Jesus está dizendo para a gente aqui: filho, entrega os seus caminhos para mim, confia, me reconhece. Se você não tiver vergonha de me reconhecer na terra, eu não terei vergonha de te reconhecer nos céus. O próprio Jesus disse: se vocês me reconhecerem diante dos homens, eu os reconhecerei diante do meu Pai. Jesus está dizendo para a gente, até para a salvação, a parte mais fácil ficou para a gente. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Faz o fácil, deixa que o difícil eu faço. O que era impossível? Era impossível o homem salvar a si mesmo. Alguém que veio por um caminho sem pecado precisou se fazer pecado para que nós que éramos pecado nos tornássemos justiça de Deus. O que era impossível? Era impossível a criação se lavar, o sangue de Jesus nos lavou. Era impossível a criação se salvar, o sangue de Jesus nos salvou. Era impossível a criação se encontrar, o sangue de Jesus te encontrou. Era impossível a criação conquistar algo eterno, o sangue de Jesus conquistou. E é por isso, irmão, quando a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé do tipo de Deus, ela cria o que não existe, ela estabelece novas realidades. Mas quando o assunto é salvação, vida eterna, você não precisa ter fé para algo que vai acontecer, você precisa ter fé em algo que já aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás, o seu destino foi selado em Deus. Aquele que era bendito foi feito maldito. Aquele que era abençoado, aquele que era cercado de glória, o Redentor, foi humilhado, escarnecido. Chicotearam ele com um chicote com pontas de metal que rasgaram a sua carne. Mas não só isso, também rasgaram suas vestes. Ele foi humilhado, exposto, carregou a própria cruz. Ele foi denunciado por quem ele veio para salvar. Ele não foi poupado, preferiram poupar um ladrão no seu lugar. Ele foi esquecido por aqueles que escolheu a dedo para caminhar perto de si. Ele foi negado por aquele que disse: jamais negarei a você. Irmão, ele viu uma lança entrar na sua carne, não havia mais sangue para escorrer de si, apenas água saía. Ele teve sede, pediu água, deram vinagre. Naquele dia, a vitória da igreja foi estabelecida. E é por isso que não faz sentido termos medo do futuro, quando na verdade a nossa vitória já foi conquistada no passado. É por isso que muitas vezes estamos ansiosos, porque a ansiedade é uma preocupação com o futuro, mas a fé é uma memória do passado. Não é sobre se eu vou vencer, é sobre a certeza de que o meu rei já venceu por mim. Não é sobre será que as portas vão se abrir, é sobre uma certeza de que ao terceiro dia, quando a voz de Deus invadiu o inferno, as comportas do inferno se abriram e o meu Deus ressuscitou e está sentado à direita do Pai, e Ele intercede por mim. O problema, irmão, é que muitas vezes estamos aguardando os próximos capítulos para entender como vai ser o final da história, quando na verdade a história já foi estabelecida. Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Você está ansioso? Vou te dar a fórmula para vencer a ansiedade. Para de olhar para frente, começa a olhar para trás. Eu sei que isso é contraintuitivo, a maior parte do que a gente ouve é o para-brisa é maior do que o retrovisor, mas isso fala a respeito de coisas do nosso passado. Você de fato precisa olhar para as coisas que estão adiante e esquecer das coisas que para trás ficaram. Isso é sobre a sua história. Mas quando falamos sobre a história de Jesus, irmão, a gente precisa entender que existem coisas incríveis no nosso futuro, mas o que garante todas elas foi aquilo que aconteceu no nosso passado. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que com o seu próprio sangue, o
o Filho comprou para o Pai homens de todos os povos, de todas as línguas e todas as nações. A Bíblia diz que naquele dia houve choro, o céu chorou. Irmão, era dia, se tornou noite, o sol se recusou a brilhar. Criação que ouviu a voz do Filho juntamente com o Pai e com o Espírito Santo desde o princípio, a Trindade formando o homem no sexto dia no jardim, viu a voz que criou tudo que existe. João diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, a criação viu pela primeira vez a voz da vida se calar. Tem uma letra que eu amo, se eu não me engano é da Hilson. Ela diz que naquele dia a beleza do céu foi coberta de dor. A vida morreu para você poder viver. O que você precisa fazer para acessar essa herança de salvação e essa glória que é ser chamado filho de Deus, e essa proteção que é ser guardado por Deus, e esse lugar seguro que é estar escondido no refúgio e fortaleza que é Deus? Você precisa ter fé. A fé não é só para te dar livramento, a fé não é só para provocar milagres, a fé não é só para abrir portas, a fé não é só para derrotar gigantes, a fé também é para crer que naquele grande dia o seu nome vai ser chamado, porque ele já foi listado, ele já está escrito. É você crer que há uma morada sendo preparada para você. Jesus diz: eu estou voltando para o Pai e eu construirei moradas para vocês, porque se assim não fosse eu não os teria dito. Irmão, existe uma morada preparada para os filhos de Deus. Alguém está comigo aqui nessa noite? Diga amém. E esse é o maior milagre que você pode viver. Esse é o maior milagre que eu vivi. Deus me fez de escravo, filho, de devedor a herdeiro, de alguém perdido, agora alguém que foi encontrado. E eu quero orar por você, porque eu creio que esse é o maior milagre que a sua casa vai viver. Guarda isso. Já liberamos muitas coisas e elas já estão seladas em nome de Jesus. Quais foram, pastor? Levante suas mãos e eu vou te relembrar. Estamos entrando numa estação e numa temporada de milagres. Viveremos coisas extraordinárias, romperemos pela fé, seremos expandidos, a nossa visão vai ser aumentada. O Senhor está estendendo tendas, o Senhor está aumentando alcance, posses, recursos. Provocaremos milagres, veremos os nossos inimigos batendo em retirada. Os nossos inimigos, eles se degladiarão entre si, serão confundidos, virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Muitas coisas acontecerão e eu estou profetizando sobre você nessa noite. A sua família vai viver milagres inéditos, vocês vão ouvir de Deus coisas novas nos próximos dias. Deus vai comunicar ao teu coração aquilo que Ele tem para você. Deus vai te mostrar a visão do teu futuro. Você vai caminhar debaixo dessa visão e você vai perseguir o teu destino profético. Você não vai ser confundido, iludido. Você vai ouvir algo de Deus e vai caminhar debaixo do que ouviu. O pão nosso de cada dia vai ser dado todos os dias. Você vai confiar que Deus cuidou ontem, vai cuidar hoje e está cuidando amanhã também. Você não vai andar ansioso com coisa alguma. O seu Redentor vive, é Ele quem te garante. Você não vai ter dúvidas se uma promessa que Deus te fez, se vai acontecer. Você sabe, no dia que Ele disse nos céus, já aconteceu. Você não vai ficar preocupado com o teu futuro, como será. Você sabe, o seu futuro está nas mãos de Deus, e Ele foi garantido há mais de 2000 anos atrás, quando na cruz do Calvário Jesus morreu no seu lugar. E eu quero declarar que o maior milagre que viveremos pela fé é saber que não somos mais escravos, mas fomos feitos filhos de Deus. Há uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos, e o Senhor vai nos honrar, ungindo a nossa cabeça com óleo, e o cálice vai transbordar. Veremos cada um dos principados e potestades, sejam eles enfermidades, sejam eles discórdia, sejam eles lutas e tribulações, cada um deles assistirá à glória da dupla honra de Deus sobre os seus filhos. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está renovando a fé de pessoas nessa noite. Você não vai ter uma fé sensorial, você não vai ser um crente mimado, emotivo, emocional, não. Você vai caminhar debaixo de uma firme convicção, você vai se mover debaixo de uma fé racional. Eu não sinto que Deus está aqui, eu sei que Ele está aqui. Eu não sinto que Deus está fazendo algo, eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova. Eu não sinto que 2024 vai ser um bom ano, eu sei que 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.